pastora no Atitude Kids da Igreja Batista Atitude e líder do Ministério de Inclusão de Crianças da igreja. É bacharel em Teologia e graduando em Psicopedagogia. Estudiosa na área da inclusão de crianças nas igrejas, possui vários cursos complementares sobre autismo, TDAH e outros transtornos e suas comorbidades, além de mais de 3.000 alunos já treinados em seus cursos. Autora do e-book Inclusão Kids na Igreja. Casada com Sandro, mãe da Maria Eduarda e do Luca. Pastora Aline, seja bem-vinda à sua igreja na cidade. Graça e paz, igreja. Não tem como não ficar à vontade, né? Com uma apresentação dessa, com a presença de Deus, com esse louvor maravilhoso que tivemos até agora. Estou muito feliz, estou aqui desde sexta, e como eu já fui abençoada, né? Como eu já recebi, como eu volto para casa já cheia de novidades, cheia de coisas, já pensando, aqui mesmo hoje já tive um insight, falei, opa, isso aí também vai rolar lá. Então, é muito bom essa troca que nós temos, né, no reino do Senhor. E eu já dispenso a apresentação, já fui muito bem apresentada, apresentaram minha família. Eu tenho, como pastora na Igreja Batista Atitude, eu tenho como foco as crianças e o hiperfoco, as crianças e as famílias com necessidades específicas. E eu queria me apresentar para também quem está em casa. Eu não sei se você tem alguma deficiência visual, eu quero te ajudar a entender quem está falando com você. Eu sou uma mulher branca de 1,66 m, tenho um cabelo castanho, estou com arco preto com brilho, estou de vestido preto, estou com um blazer meio xadrezinho, estou num templo preto, no púlpito preto, com alguns designs meio abstratos atrás. E você fica à vontade para poder agora, talvez, enxergar com outros olhos quem está falando com você. Essa apresentação, essa autodescrição é bom porque se tem alguém que tem alguma, deficiência visual, ela vai conseguir compreender melhor quem está falando com ela. E é por isso que eu sempre tenho cuidado de fazer. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês de um tema. Eu sei que vocês estão no tema da família, e eu digo que eu vou falar tem a ver com a família, tem a ver com a casa. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm feito? Só um minutinho que o meu slide voltou. Quem aqui é completamente apaixonado por Jesus? Quem aqui conhece como Jesus era apaixonado por todas as pessoas, apaixonado pela inclusão, apaixonado por aquele que andava, apaixonado por aquele que não andava, apaixonado por aquele que enxergava, apaixonado por aquele que não enxergava. Ele simplesmente é apaixonado por pessoas. Ele simplesmente, a toda a sua escritura nós vemos o estímulo, o esforço que a palavra nos mostrava ali em cada detalhe, em cada passagem bíblica, o quanto a inclusão era presente. Se você conseguir ler a Bíblia, pode até a carta de Tiago, se conseguir ler a Bíblia com os olhos, depois dessa ministração, com os olhos que eu vou te ajudar a ter a partir de hoje, você vai ver como a Bíblia nos ajuda a amar a todos, a incluir a todos, a ter um amor genuíno, que é o amor de Jesus. Agora, embora muitos achem, a inclusão não é algo novo. Ela pode estar sendo falado hoje com mais, veemência, mais intensidade, mas ela não é algo novo. Na Bíblia nós já ouvimos falar da inclusão. Desde sempre, pessoas sofrem preconceitos, com o tanto faz. E desde sempre Jesus mostrou e viveu na prática a inclusão. E eu poderia citar muitas palavras. Podia citar a mulher adúltera, onde todo mundo queria apedrejar e Jesus a incluiu de novo na sociedade. A palavra, o texto da mulher adúltera nem nos fala, nem nos mostra que ela esboçou o arrependimento com palavras. Para você ver como Deus julga o coração e não o que você fala. Ainda assim, Jesus colocou ela de volta à sociedade.
Eu poderia falar do paralítico no tanque de Betesda, e eu poderia falar muitas passagens aqui, que você ia ver o quanto Jesus é generoso. Eu vi que vocês amam muito essa palavra generosidade, e ela é incrível mesmo. Não só para a hora da oferta, não só para a hora onde você entende que se já deu tudo ao Senhor, a oferta é o que menos importa. Se você já entregou a sua vida, a oferta é o que menos, é só um detalhe. Mas a generosidade, ela é em tudo. É quando você olha para o seu irmão, é quando você olha para as necessidades do seu irmão, quando você enxerga que poderia ser você. Jesus sempre agiu, incluindo, amando, enxergando as diferenças. Mas talvez você aqui não enxergue dessa forma. Porque talvez você se sinta, em alguns momentos da sua vida, deixado de fora. Talvez na escola do seu filho, no parquinho do condomínio. Talvez em alguma dessas áreas você se sinta isolado, à margem, como se não houvesse espaço para você. Como se em algumas áreas parece que você está ali, abandonado. A sociedade faz isso muito bem com a gente. Eles são especialistas em deixar a gente de lado. Mas tudo isso pode estar acontecendo lá fora, queridos. Mas eu até não entendo, mas compreendo, porque lá fora eles não conhecem o amor de Jesus. Mas aqui dentro não. Dentro da igreja de Cristo, daqueles que conhecem o amor daquele que morreu numa cruz, sem pecado, por mim e por você. Quem conhece esse amor não pode fechar os olhos para os irmãos que mais necessitam. Ainda que lá fora você passe por isso, aqui dentro você não pode passar. Nem aqui dentro, nem em nenhuma casa onde tem pessoas que dizem que são Cristo, discípulos de Jesus. Se precisamos ser parecidos com Ele, aqui na nossa casa, nós precisamos mostrar a referência que nós temos, que a primeira dela é Jesus. Não é o nosso pastor, não é a nossa liderança. Isso tudo vem depois, porque eles também são discípulos de Jesus. A nossa referência é Cristo. E é Cristo que conduz a nossa vida. É Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos alimenta e é Ele que nos mostra. Não podemos aceitar nada mais e nada menos do que empatia um pelo outro. Não podemos aceitar que um irmão em Cristo não entenda a minha dor. Essa não pode ser a realidade da igreja em Cristo. E a Bíblia, ela nos trouxe uma passagem muito interessante, que é a palavra que está lá em 2 Samuel 9, de 1 ao 7. Quem trouxe a sua Bíblia, quem trouxe o seu celular, abra por favor, 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 7. A Bíblia é muito linda, gente. Ela nos trouxe essa passagem porque ela sabia que nós íamos usar ela hoje para exatamente isso. Já li essa passagem tantas e tantas vezes lá atrás, e eu nunca tinha tido o olhar que eu tive para ela de 2 anos para cá. Como a palavra de Deus é viva. Oh Deus. Então vamos ler de 1 ao 7. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo. Quando Mefibosete chegou, filho de Jonatas e neto de Saul, compadeceu diante do Davi, diante do rei, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi.
E ele respondeu: sim, sou o teu servo. Versículo 7, meus irmãos. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E você comerá sempre à minha mesa. Mesa, ainda é hoje, mas naquela época era um lugar muito sagrado. Não é qualquer pessoa que podia sentar naquela mesa, não. Deus é tão poderoso, porque Ele sabia que essa história ia chegar aqui hoje, nessa igreja. Ela ia chegar aos meus olhos, para que você e eu entendesse que essa história de Mefibosete é a história da vida de muitos irmãos nas nossas igrejas. Talvez você lembre do rei Davi como o bom pastor, quem matou Golias, o músico. Nessa época, na época dessa passagem, ele era o rei ungido por Israel, né? Mas ainda levou um tempo para o rei Davi chegar realmente ao palácio. E de fato, se Davi talvez não tivesse a ajuda do seu amigo Jonatas, talvez ele nem tivesse chegado. Ele o salvou. Depois de finalmente ele se tornar rei, ele decidiu procurar por alguém da família de Jonatas, alguém que ele pudesse ajudar, demonstrar amor. E o servo falou: tem lá o irmão de Jonatas, tem lá, só que ele é aleijado dos pés. Mas Davi não se importou, e Davi mandou chamá-lo. E Davi os mandou chamar porque Davi queria conhecer o filho do seu amigo. E eu quero destacar com vocês alguns pontos dessa palavra. Mas antes eu quero lembrar que naquela época, pelas leis e pelas regras daquela época, uma pessoa com deficiência, ela não era levada à mesa. Uma pessoa com deficiência não era vista com olhos bons. Ela era deixada de lado. E eu quero destacar com vocês então alguns pontos nessa palavra para a gente entender a postura de Davi. Um homem ungido pelo Senhor, cheio de pecado, mas segundo a Deus, o seu coração estava nele. Isso me alegra todo dia, porque eu sou cheia de pecado, mas ainda assim o meu coração é o coração de Jesus. Que o seu também seja. Deus não esquece de ninguém. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Queridos, Deus não esquece da sua família. Deus não esqueceu de Mefibosete. Deus não esqueceu dele porque ele tinha uma deficiência. Deus não esquece de você por conta da sua limitação. Essa passagem é a maior demonstração de que Deus se importa com as pessoas. Que Deus não está Ele não está aqui, Ele não está pela sua vida por conta das suas habilidades. Porque se fosse isso eu não estaria aqui. Você pode ter certeza. Habilidades nenhuma eu tenho. É a graça de Deus. É a graça de Deus que me colocou aqui. É a graça de Deus que te colocou aí. Deus não te ama porque o seu cabelo é liso. Ele não deixa de te amar porque você não anda. Deus não tem preferência por filho. Simplesmente Ele te ama. Simplesmente Ele olha para você e fala: oh filho, como você é lindo. Como você é maravilhoso. Seja a minha imagem e semelhança. Se imagem e semelhança tivesse a ver com a nossa parte física, nós seríamos um monte de robôs. Isso é a maior prova disso. Imagem e semelhança é o coração. É aquilo que você tem dentro de você. É aquilo que você, a forma como você olha para o seu irmão. A forma como você olha para quem está do seu lado. É a forma generosa. É a forma com empatia que você vive o Evangelho. Deus não esquece de nenhuma família. Até hoje, Deus olha exatamente para cada um de nós como Ele olhou para Mefibosete. Com alegria. Ele não olhou a deficiência. Deus simplesmente, eu creio muito no que eu vou falar agora, está levantando um exército que tem o coração de Davi. Um exército que olha para o ser humano. Um exército que olha sem olhar a limitação,
sem olhar um laudo, sem olhar o que você pode dar, porque, amigos, você nada tem. Oh, pobre o homem que acha que tem alguma coisa. Pobre o homem que acha que vai chegar a alguma coisa pelo número de faculdades, diplomas que você tem. Deus não precisa de você. Se ninguém nunca falou isso, eu estou te falando, Ele não precisa de você. Ele quer te usar diferente. Ele quer te usar porque Ele quer te presentear. Mas precisar de você? Oh Deus, Ele não precisa nem de mim nem de você. Queridos, eu quero contar uma realidade que acontece na minha igreja e comigo. Eu tenho recebido famílias todas as semanas que estão sendo deixadas de lado. Eu não estou falando de um número que me contavam, eu não estou falando de algo que alguém me contou e que eu li no livro. Eu estou falando do que eu vivo todas as semanas, de forma literal. Eu recebo famílias que estão sendo deixadas de lado, porque nós, crentes, não abrimos as portas para eles. Eu estava no corredor do Ministério Infantil, há cerca de 2 meses atrás, e eu vi uma família, estava o pai e a mãe na porta da sala de 2 anos, e eu passei e falei: oi, tudo bem? Tudo aqui, é nossa primeira vez, nós trouxemos nosso filho de 2 anos, e o de 4 está lá em cima na sala de 4. E a gente está aqui olhando para ver se vai dar tudo certo, porque ele é autista e o irmão de 4 também é. Eu falei: ah, que bacana. E a primeira vez você pediram para a gente vir para cá, porque falaram que aqui tem um trabalho de inclusão e mandaram a gente procurar a pastora Aline. Eu falei: eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu comecei a conversar com aquela família começou a conversar comigo. Essas famílias, elas estão muito doídas, então elas começam a falar e começam a chorar mesmo. E eu já sou uma manteiga, já começo a chorar junto, tá tudo bem. E ela falou para mim: estamos há 6 anos, 3 anos, o filho tem 4, isso. Estamos há 3 anos sem pisar na igreja. Eu falei: por quê? Ela falou: porque as poucas tentativas que eu fiz, não tinha espaço para o meu filho lá. Não sabiam conduzir ele, não sabiam pastorear eles, e também não sabiam amar eles. Porque, amigos, deixa eu te contar uma coisa: ainda que você não saiba o que fazer, contra o amor não há perda, contra o amor não há renúncia. O amor tudo prevalece. Não sabe o que fazer? Ame, simplesmente ame. Quando eu comecei, eu não sabia nada de inclusão, eu não sabia, eu brinco, eu não sabia o que era TDAH, TDE, TDA, nada. Mas eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho algo muito precioso, que é o seu amor. Se eu conseguir derramar o meu amor sobre essas famílias, o trabalho será feito. É o amor, queridos. Essa família falou: pastora Aline, eu quero muito congregar, eu quero muito estar com os irmãos, mas eu não tenho o que fazer. As 2 vezes que eu fui no Kids, falaram que eu não podia, não tinha ninguém para ficar com eles. E aí, quando eu entrei na igreja com eles e com o meu marido, um ainda de colo, ele começou a gritar e pediram para que a gente falasse mais baixo, como se fosse possível. Oh, queridos, empatia. Amados, o Senhor manda chamar nós como os responsáveis por essas famílias. Aline, eu não tenho nada a ver com a inclusão, você que pensa. Aline, não tem nada a ver com o Ministério Infantil, você que pensa. Aline, essas famílias estão muito distantes de mim, você que pensa. Ainda que você não seja uma dessas famílias, querido, você é responsável por elas sim. Você é responsável por amar. Você é responsável por trazer aqui. Hoje é um culto em família. É muito propício falar sim, porque todas as famílias precisam sentir parte dessa igreja. Não podemos deixar que a limitação de um filho, a limitação de alguém, impeça que essa família venha cultuar, venha viver esse banquete que estamos vendo aqui. Que louvor agradável, como foi gostoso até agora. Imaginar que famílias não podem viver isso porque eu não sei como amá-las. Onde estão os nossos papéis? Eles se perderam. Queridos, tudo aqui é muito passageiro. Eu vi que tem uma casa. Cadê a casa? Onde ela ficou? Ficou lá fora. Ontem eu vim montando a casa aqui. E eu não sei exatamente
quem construiu a casa, o que ela pensou em mostrar para a igreja a casa. Eu sei que é o culto em família, família tem a ver com casa. Mas quando eu olhei ela ontem, quando hoje, na madrugada, eu meditei sobre o que ia falar, essa casa me mostrava a nossa casa na eternidade. O que está sendo mostrado aqui hoje não é algo dessa terra. Não, essa casa lá não representa a sua casa aqui na terra. Isso é simbólico. Ela representa a nossa casa na eternidade. Um lugar onde não haverá dor. Um lugar onde não haverá ninguém entrando com cadeira de roda. Um lugar onde não entrará o preconceito. Pois lá nós seremos imaculados juntamente com o nosso Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. No céu não haverá deficiências, queridos. Tudo será diferente. Mas você só verá o céu se você agir como Jesus. Você quer ir para a eternidade? Eu costumo falar, tem dois tipos de crente. O crente que ora pelo Salvador e o que ora pelo Senhor e Salvador. O que ora só pelo Salvador está bem à beça, sentado no banco da igreja, já aceitou Jesus, fazendo o seu papel de feijão com arroz e vai para o céu. Amém, já está bom também, né? Vai para o céu. Mas aquele que decidiu aceitar o Senhor e o Salvador, esse anda como Jesus. Esse faz como Jesus. E lá em Apocalipse, diz que alguns estarão assentados na mesa com o Pai. Eu não sei quem são esses alguns. Eu imagino que é Abraão, Isaac, Jacó, Aline Santos. Tá tudo lá, eu estou imaginando, deixa eu. Se você se contenta em entrar no céu, o problema é seu. Eu quero estar lá, na mesa com Ele. Eu quero estar lá, passando a mão, jogando óleo nos pés dEle. Eu quero. Porque Ele é o meu Senhor. Amém? E eu queria mostrar para vocês nesse momento, eu queria que eles colocassem um vídeo. Que eu queria que vocês assistissem esse pai falando. Pode colocar a igreja, por favor. A crise chorando, se jogando no chão, tentando se bater. E em menos de 5 segundos que eu estava tentando primeiro acalmar ela, que é o mais importante quando uma criança autista tem uma crise, para ela não se machucar, chegou um membro dessa igreja e simplesmente falou para a gente se retirar dali porque a gente estava atrapalhando. Não durou 5 segundos o choro da minha filha ali até ele chegar. Eu me levantei com ela nos braços e falei que minha filha estava tendo uma crise e que ela era autista. Ele simplesmente ignorou essa informação e começou a fechar a porta de vidro onde a gente conseguia visualizar o culto e ouvir a palavra de Deus. Em nenhum momento essa pessoa se apresentou, em nenhum momento ela procurou entender o que estava acontecendo, se dispôs a ajudar. Em nenhum momento ele mostrou um outro local mais adequado, simplesmente falou para a gente sair dali porque estava atrapalhando. Tinham centenas de famílias, centenas de crianças, mas a minha filha, que é autista, naquele momento não era bem-vinda. Lá no meu Instagram, vocês podem acompanhar. Tem alguém aqui que não me segue? Muito importante eu perguntar. Que não me segue. Dá tempo de vocês se converterem, tá? Pastora Aline, PRA, Aline Santos, que é no final. Lá vocês vão ter esse vídeo na íntegra. O que eu quero falar com vocês? Esse rapaz é um fotógrafo relevante na área dele. Ele é de Brasília. Eu cortei o vídeo porque ele fala o nome da igreja, fala algumas coisas antes daquela parte. Ele foi até uma igreja grande de Brasília com a filha. E quando ele entrou, a filha dele desordenou. Desordenar é quando uma criança, principalmente que tem um autismo, 2 e 3, ela desregula e ela começou a gritar. E aí, segundo ele, questões de segundos ali, ele disse que de 1 minuto ele conhece a filha, ele ia conseguir acalmar. Só que nesse interim, chegou um irmão e pediu para ele sair. E ele ainda tentou falar, e o irmão falou, conversamos lá fora. Não deixou nem ele falar.
Quando esse irmão, que tem um Instagram com um número relevante de seguidores, jogou isso, começou a bombar, viralizou, e começaram a colocar no corpo desse vídeo o meu Instagram. Procura a pastora Aline, procura a pastora Aline. E acabou que entramos em contato e eu conversei com ele e eu disse para ele: ô querido, eu não estou aqui para falar da igreja que fez, nem quero saber qual foi, não me interessa, mas eu tenho uma igreja em Brasília. Eu posso pedir para o meu pastor de lá te acompanhar, receber a sua família. E ele falou assim: pastora, eu olhei lá o seu Instagram, que trabalho bonito que você faz, parabéns. Mas para mim acabou, a igreja não tem mais espaço na minha casa. É isso que está acontecendo. Por graciosidade de Deus, eu continuei ali, fazendo aquela manutenção, conversando com ele, até que um dia ele falou: me dá o endereço que eu vou lá. Falei: glória a Deus. E o meu pastor de Brasília entrou em contato com ele. Estão tentando caminhar juntos. Isso não acontece só lá não. É muito simples isso acontecer na minha igreja e na sua igreja. A falta de sensibilidade, falta de amor, falta de cuidado. Mas o que eu quero chamar a atenção é: esse homem conseguiu ter voz e alguém chegar até ele. Quantos a gente não consegue alcançar? Quantos hoje estão na sua casa? Quantas famílias estão na sua casa porque não há mais espaço para eles na igreja? Porque a igreja está fechando a porta. A palavra estava lá dentro, o pastor estava falando, e ele disse que a porta de vidro foi se fechando. Oh, queridos, ponto 2 dessa ministração que eu quero trazer para vocês: Deus manda trazer até quem achamos que está esquecido. Deus manda trazer até quem achamos que está esquecido. Então o rei Davi mandou trazê-lo. Quem você precisa trazer para sentar à mesa com o rei? Enquanto eu falo, reflita: quem você está precisando fazer um convite para estar nessa igreja que está dentro da sua casa, com os seus filhos, isolados da presença de Deus? Quem está faltando você trazer para esse banquete que nós recebemos aqui hoje? Esse louvor aqui hoje, aquele era um banquete. Um banquete. Pra você mergulhar e ficar ali. Olhei para ela e falei: já está chorando, é? Chorando por quê? Nem falei, brinquei com ela. Já estava ali chorando, é porque é um banquete. Quem está faltando você trazer para esse banquete? É um vizinho? É alguém da sua família? Quem está faltando? Quanto tempo tem que você não passa por uma família que você sabe que tem ali uma questão, uma necessidade específica, e você deu um oi e perguntou como ela está? Se importou com ela? Todos têm o direito ao reino, à salvação. E por que as nossas crianças com necessidades específicas também não? Por que essas famílias também não? Porque uma família com uma criança com autismo, uma família com filhos com uma necessidade específica paralisa a igreja? Porque os líderes se negam a trabalhar com essas crianças? Porque é desafiador? Eu sei. Porque cansa? Eu sei. Você acha que não cansa? Você acha que eu também não tenho os meus desafios? Mas quando eu lembro que lugar de descanso é no céu e não na terra, oh Deus, aí eu glorifico a Deus. E aí eu glorifico a Deus porque o tempo nosso aqui é muito pouco. O nosso tempo aqui é rápido. 100 anos, se é que vamos viver até 100 anos, passa assim. A eternidade não vai acabar. Então, ainda que você se canse, ainda que você ache desafiador, o Senhor tem algo, queridos, para entregar na sua mão. Nosso tempo aqui na terra é pequeno, estamos aqui de passagem. Nós precisamos ganhar tempo, não é perder, é ganhar tempo, falando de Cristo para as pessoas, levando salvação, convidando essas pessoas para estarem com a gente, permitindo que elas saboreiem um grande banquete. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui passa. O que não vai passar é a nossa eternidade ao lado do nosso Cristo. E eu não sei vocês, eu sou meio maluca assim com esse negócio de salvação, né? Então às vezes eu orando, eu fico imaginando eu entrando no céu. E aí eu imagino Jesus assim com os braços abertos, Ele falando: ô filha, você conseguiu.
E aí eu imagino olhar para trás e eu ver várias crianças vindo, já sem nenhuma necessidade, todo mundo correndo, todo mundo louvando. Eu não imagino entrar no céu e olhar para trás. É a sua vez, Aline Santos, pode entrar. Não. Eu quero entrar com uma multidão atrás de mim. Eu quero entrar com uma multidão. E não necessariamente é a multidão que eu vou ter acesso, mas é a multidão que pessoas que estão me ouvindo, pessoas que estão entendendo o que Deus quer para essas famílias, vão levar isso à frente. Essas são vocês. Nós vamos entrar no céu, nós vamos entrar marchando, e nós vamos olhar atrás. E uma vez eu tive um sonho, estou te falando, eu sou meio louca nisso. Um dia eu tive um sonho, eu falo tanto que eu acho que Deus me dá sonhos. E eu estava sonhando, e aí eu olhei para trás, enquanto eu entrava no céu, eu olhei para trás, sonho mesmo, eu dormi. Eu olhei para trás e não tinha criança, só adulto. Aí eu falei, ué, acordei e falei, Senhor, quem era? Então as famílias? E aí o Espírito Santo falou, como você é simples. São as crianças que cresceram. Ai, irmão, são as crianças que cresceram porque a semente foi lançada. Ô, pobre homem miserável que acha que pregar para criança é fácil, é qualquer coisa. Não! Se a gente não fizer isso agora, a igreja está fadada ao fracasso. Vai passar 40 anos e a gente vai continuar lidando com jovens delinquentes, famílias desestruturadas. Por quê? Porque a gente está preocupado com quem já sabe andar. Dá as mãos para quem ainda precisa de você. Está cheio de crente maduro precisando de bengala. Ei, quem precisa que você dê as mãos ali são as crianças. Não estou falando para ignorar os adultos, não. Eu sei que eu sou meio enfática nisso, me perdoe. Mas não, claro, tem todo lugar para todo mundo. Mas quem precisa que você dê as mãos são as crianças. Dá as mãos para ela, porque você vai entrar na eternidade, você vai ver a legião que vai vir atrás de você. Amém? Aleluia, Jesus. Ponto 3 dessa passagem que me chamou a atenção, que é o próprio tema. Deus chama todos à mesa com Ele. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Chamar uma atenção aqui para vocês. Talvez tenham doutores de teologia aqui, e nesse momento ele está pensando assim: bom, havia um tratado entre Jonatas e Davi. Então o que ela está falando? Porque eles já tinham se prometido que na falta de um cuidaria da família do outro. Oh, querido, deixa eu te falar, o tratado não incluía levar a mesa. O tratado não incluía, ele poderia ter tratado Mefibosete aonde ele está, poderia ter dado comida, dado um cantinho para ele, mas não, Davi trouxe a mesa, e não só isso, ele disse: você comerá até o final, eu tratarei com bondade, eu cuidarei de você até o fim. Você tem sido Davi? Você tem trazido aqueles que mais necessitam para sentar à sua mesa, ou a sua mesa tem lugar marcado? Ou a sua mesa, ou você marca o lugar de quem vai sentar do seu lado na igreja. Porque não pode sentar qualquer um, não. Imagina, senta uma família com uma criança autista e ela começa a gritar: oh meu Deus, você marca lugar para sentar pessoas que você dita como normal? Oh, queridos, precisamos chamar para a mesa, precisamos trazer para a mesa, precisamos oferecer banquete, precisamos ser Jesus na vida dessas famílias. A igreja precisa agir como Davi, convidar todos para sentar à mesa. O que você tem feito para isso? Qual é o meu tempo? Que eu não sei. Ah, tá lá? Obrigada, irmão, eu tenho déficit de atenção, eu nunca ia olhar. Falta de cima, né? Falta 23, ok. A inclusão em sua essência é simplesmente mostrar e estender o amor a todos. É garantir que você chegue ao lado daquelas pessoas mais necessitadas. Sabe a palavra de Deus? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. É isso, é isso. É você deixar que sente ao seu lado qualquer um. É cuidar dessas famílias. A igreja precisa entender que nós só somos igreja quando nós nos parecemos com Jesus. Não basta vir ao domingo.
sentar aí, se fartar com a palavra do pastor Pedro, que eu tenho certeza que é um banquete para você. Se você não se porta com os famintos que estão lá fora. Não adianta você sentar aqui e se fartar com um banquete da igreja se você não se porta com o que as crianças estão sendo alimentadas nas salas. Oh, queridos, você está aqui para quê? Você está aqui para trabalhar. Você está aqui para trabalhar. Ah, mas Aline, eu não tenho muito jeito com criança. Você acha que eu tenho? Se eu tivesse, eu teria sido alguma coisa na área. Não é jeito que Jesus quer. Ele quer coração disposto a pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, ponto. É simples assim. Ah, mas eu acho, não trabalha com achismo, trabalha com a palavra. Pregue o evangelho para toda criatura. Quem está dentro do seu todo? Talvez o seu todo seja só adultos. O meu todo são só os jovens. Claro que nós temos hiperfoco, tanto que o meu é a inclusão. Mas eu não posso permitir que outra pessoa que não seja do ministério pereça ao meu lado e eu não faça nada. Eu não posso, isso não é evangelho. O evangelho é acolher a todos. O evangelho é você toda semana trabalhar famílias para trazer para aqui. Porque se isso é bom para você, tem que ser bom para os seus vizinhos. Se isso é bom para você, tem que ser bom para os amigos do seu filho. Se isso é bom para você, o seu condomínio tem que estar aqui. Senão você não está cumprindo. Ah, mas eu falo e ninguém vem. Aí amém, aí já não é mais com você. Faz sua parte e deixa que Deus faz a dele. Mas faz a sua parte. Durma com a consciência e paz. Entra no Uber, fale de Jesus. Para na porta de colégio, ao invés de ficar falando que não presta, fala de Jesus. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Eu falei isso no treinamento ontem, eu vou repetir, porque está mandando eu repetir aqui, o Espírito Santo. Eu chego a ser insuportável. Porque as pessoas que andam comigo, ou elas gostam de criança, ou elas amam criança. Fora isso, eu não aceito. Ah, mas não pode gostar de outra coisa? Pode, mas para estar do meu lado tem que falar o que eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Por que Paulo era tão veemente ali em pregar o evangelho? Porque ele achava que Jesus ia voltar naquela noite. E eu acho que Jesus vai voltar nessa noite. Então eu não tenho tempo para ficar de mimimi. O meu negócio é salvar crianças. O meu negócio é acolher famílias. O meu negócio é tratar os necessitados com decência. Ponto. Se não quer andar do meu lado, tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo na terra. Sou bem resolvida com isso. Bem resolvida. Mas eu não posso entrar no Uber, ver o cara tocando funk e eu não falar para ele de Jesus. Isso não é ser cristão. Ô, querido, você pode baixar um pouquinho? Ah, eu não curto muito isso não. Tudo bem, eu respeito você, mas eu não curto isso não. Você tem aí uma rádio que toca um louvor? Ah, tenho. Tu conhece alguma igreja? Você mora onde? Simples assim. Simples assim. Você planta semente. Por acaso, muito por acaso, alguém me mandou um vídeo semana passada. Tinha um rapaz no... Ai, gente, eu sou péssima. Tem Instagram, tem um outro negócio que eu nem tenho. TikTok. Acho isso do inferno. E aí, mas me mandaram esse negócio de TikTok com o Uber falando da minha filha. Aí eu falei, o que é isso? O Uber estava contando no TikTok dele que ele estava indo na Páscoa. Ele resolveu contar, eu acho que ele faz videozinhos, né? E ele resolveu contar que na semana da Páscoa ele estava indo para a escola, andando de Uber, e uma senhora parou ele com uma criança que se chama Duda, ele contando, e ela estava com um saco de chocolates, de bombons, e ela ofereceu um para ele e falou: a Páscoa é Jesus, e deu para ele. E aí a Ritinha que estava com ela falou assim: você não vai dar um outro para de repente, ele tem uma filha, olha a foto ali, ela não falou infelizmente, ela falou assim: eu não posso porque está contadinho para os porteiros do colégio. E aí esse rapaz, ele botou esse vídeo lá porque ele achou bonitinho a atitude dela de dar o bombom, e engraçado. E aí, só que aconteceu, ele disse que aconteceu, por que o vídeo viralizou e parou em mim? Porque ele falou que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido com ele em 6 anos de Uber. Ele pegou de novo a Duda e a Ritinha indo pro colégio. Porque tem um dia da semana que eu não levo, que é a terça-feira que eu fico o dia inteiro na igreja, quem leva é a Ritinha com o Uber. E eles pegaram de novo. E aí ele falou assim: eu lembro de você, você me deu bombom. Aí ela falou para ele: mas aquele dia não foi tão bom. Ele, por quê?
Porque eu guardei um bombom para o motorista da volta. E quando eu fui dar para ele, ele falou, não precisa não. E aí eu fiquei muito triste. E aí foi bacana que esse rapaz botou esse vídeo para contar o quanto é lindo o coração de uma criança. Quanto é lindo aquela atitude da Duda ali de querer, né? Dar ali o chocolate para as pessoas. E é por isso que Jesus fala, querido, sai dessa zona aí, ó. O coração é simples, é como o de uma criança. A gente fica aqui tentando falar bonito. A gente quer, eu só prego. Gente, a melhor pregação que tem é o seu testemunho. Como é que você chegou até aqui? Conta isso para as pessoas. Como é que você chegou até aqui? Fala isso para o seu vizinho. Esse é o melhor testemunho para você alcançar vidas e encher aqui, lotar essa igreja. Deixa eu te falar, não podemos nos contentar. Quem fala que não gosta de igreja grande é porque não entendeu o evangelho de Cristo. Igreja tem que estar cheia, porque se isso aqui é bom, todo mundo tem que estar aqui dentro. Chama famílias, chama vidas, chama os amigos do colégio, traz todo mundo pra cá. Semana que vem tem novidade que eu já vi, hein? Tô quase pegando um avião porque eu fiquei curiosa, vai ter que me contar. Vai ter que mandar mensagem que eu vou ficar, eu sou curiosa. Cadê a Cíntia? Cíntia, tu vai ter que me contar o que aconteceu. Só assistir, meu Deus, inteligente, é só assistir no YouTube. Queridos, o que você tem feito pelas crianças e as famílias com necessidades específicas? Autismo, Down, déficit de atenção. E eu chego ao ponto alto dessa ministração. Vocês sabiam que tem famílias que estão perecendo dentro das suas casas? Perecendo dentro das suas casas. Mas como assim, Aline? Claro que nós estamos de portas abertas. Olha, quem quiser pode entrar. Convidar para ir para a festa não é a mesma coisa de convidar para dançar. Não adianta essa família entrar aqui e sentar lá no último canto com seus filhos e não se sentir acolhido. Você precisa ir até eles. O que eles precisam? Quantas vezes você tem feito isso? Ou você entra aqui, senta e vai embora? Nós precisamos se importar com essas famílias. Nós precisamos entender que nós precisamos alcançar essas pessoas. Convidar essas pessoas para viver o banquete. Convidar essas pessoas para sentar à mesa. Essas famílias não estão atrás de igrejas que simplesmente as recebam. Não! Elas querem ser pastoreadas. Elas querem que seus filhos se sintam à vontade. E para isso precisa que a igreja se mobilize. Por isso que quando eu falei com a Cíntia, o primeiro contato que eu disse, eu falei para ela, ô Cíntia, nós precisamos falar para a igreja. Hoje quando eu sou convidada eu falo, queridos, eu até vou treinar vocês aí, mas o que adianta eu treinar se a igreja não entender? Se a igreja não entender que Jesus é o primeiro a praticar a inclusão, que Jesus é o primeiro a amar os necessitados, Jesus é o primeiro a convidar para ele sentar do teu lado, o que adianta? E é por isso que hoje tem exatamente o número de pessoas que devia ter nessa igreja. Agora vem a parte estranha. Vocês já não são mais ignorantes. Agora deu ruim para vocês. Até quando vocês não sabiam, até quando vocês não entendiam essa realidade, vocês passavam batido, mas agora não. Agora não vai dar mais para sentar nesse banquinho sem se preocupar com o outro, não. Agora quando você vê um cadeirante chegando, não dá para ficar quieto, não. Agora quando você vê uma família de autistas nessa igreja, não dá para não fazer nada, não. Porque vocês já não são mais ignorantes. E a palavra de Deus é muito firme quanto a isso. Queridos, precisamos convidar os nossos irmãos para viver aquilo que nós vivemos. Talvez você esteja me ouvindo e essa palavra talvez nem te impacte tanto. Porque você está aí pensando assim, essa não é a realidade da minha casa. Mas deixa eu te dizer, chamar a atenção para aquilo que de fato eu considero importante. Muitos de nós dormimos como uma família típica e podemos acordar como uma família atípica. Então não ignore os fatos. Não ignore os fatos. Porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele sabe exatamente aonde as pessoas precisam ser alcançadas. Ele sabe exatamente aonde, qual é, o que você pode fazer de melhor.
Queridos, eu sei que muitas vezes quando a gente fala, a gente mesmo sente, né? Vocês se sentem assim, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar, Deus é perfeito. Ainda antes de você pensar no que você iria fazer, Ele já preparou as pastoras dessa igreja. A Cíntia já está preparado, a pastora já está preparada. Já tem quanto? 180? Tem 180 pessoas que foram treinadas esse final de semana, que já estão preparadas. Então quando você sair daqui hoje, procura quem são os 180 para formar os 300 que vai mudar a história dessa igreja. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Você precisa estar incomodado. Se você não está incomodado com o que eu estou falando, tem alguma coisa errada com você. Eu não vou sair daqui frustrada, porque não é comigo. Isso precisa te incomodar, como um dia me incomodou. Ser cristão não é somente vir às igrejas aos domingos, não é fazer caridade, nem tampouco entregar seus dízimos e ofertas apenas. Ser cristão é quando você ama o outro, quando você serve o outro e quando você se importa com a causa. Eu quero que vocês assistam mais um vídeo. Por favor. Por favor, coloca um vídeo para mim. O que está havendo com você, mocinha? Quero que pare com essa ginga e ritmo de blues aqui. Isso aqui não é o piquenique de 4 de julho e você não está cantando com Mr. Boots e Waterloo e seu trombone. Tenha um pouco mais de respeito, por Deus. Você me entendeu? A senhorita me entendeu? Bright light, bright light. Bright light, my light, I'm gonna let it shine. Bright light, my light, I'm gonna let it shine. My bright light, pretty light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Gonna let it shine. Oh, yeah. Oh, this little light of mine. Yeah. I'm gonna let it shine. Yeah, yeah. This little light of mine. Yeah, yeah. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. Oh, yeah. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Essa menininha é Tina Turner, uma das vozes mais poderosas que o mundo já teve. Só que nós perdemos ela, a igreja perdeu ela por não saber lidar com as diferenças. Ela poderia ser a maior potência dentro do reino. Imagina ela cantando louvores. Que coisa poderosa que ia ser. Nós perdemos. A igreja colocou para fora. Isso é realidade, está no livro dela. Tem um filme e tem um livro. Isso é a biografia dela. Ela foi tirada porque ela era diferente. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Quantas crianças podem se tornar o presidente da república, estão no nosso ministério ou estão lá fora porque nós não sabemos lidar com as diferenças? Um dia eu estava no Kids e eu resolvi ir na porta. O culto estava rolando, eu resolvi ir na porta e chegou um pai e falou assim: mandaram me chamar aqui. Falei, qual o nome do seu filho? Aí ele falou, eu falei assim, você me dá uns minutos? Estou assim. Aí eu fui lá e procurei quem era a criança, encontrei e falei, oi, você mandou chamar o pai? Aí a líder falou assim, tem 4 anos. E ela falou assim, mandei,
porque eu não estava sabendo lidar, ele está inquieto, eu não sei o que está acontecendo. A gente ainda não tinha a inclusão de fato acontecendo. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu volto. Eu voltei lá e falei para aquele pai assim: ô paizinho, fica tranquilo, eu vou ficar com seu filho. Tem certeza? Tenho certeza. Pode ir, vai assistir o culto. Eu mesmo vou estar aqui para entregar ele a você. E aquele pai saiu todo desconfiado, falou: meu Deus, já conhece o filho? E o filho dele é um autista clássico. O que a gente chama de autista clássico? Ele pisava na ponta do pé, ele tinha estereotipia, uma nadadeira que ele faz assim. Ele não olhava, ele não tinha foco no olhar. Então era clássico que ele era uma criança com autismo. E aí eu voltei e fiquei com aquela criança ali, com o líder, ainda sem também saber fazer muita coisa, mas nós amamos e ficamos ali. Quando chegou o final do culto, eu voltei e falei: deixa que eu entrego. E eu fiquei na porta esperando esse pai chegar. Quando esse pai chegou, eu falei: olha, que bênção. Ele louvou, eu levantei os braços dele e nós dançamos. E eu comecei a falar, e esse pai começou a chorar. Quando eu falo que esse pai começou a chorar, gente, eu não estou falando de emoção, não. Sabe aquela lágrimazinha que desce de emoção? Não. Ele começou a chorar de soluçar. E aí ele começou meio que querer me abraçar de gratidão ali. E eu meio assim, que a gente tem aquela coisa, né? Homem e mulher não abraça muito. Eu assim, mas eu vi que ele estava feliz, que ele queria me agradecer. Quando aquele pai se recompôs, ele falou talvez uma das frases mais difíceis que eu já ouvi no ministério. Ele virou para mim e falou assim: essa era a última chance que eu dava para a igreja. E eu olhei para ele assim, eu já passei por 3 igrejas. E quando apareceu lá no telão o nome do meu filho, mandando eu me chamar, eu já estava vindo pronto para pegá-lo e nunca mais pisar numa igreja. Naquela hora eu agradeci a Deus porque eu estava naquela porta. Mas quando aquele homem foi embora, eu caí em prantos. Eu caí em prantos e eu fiquei. Quantos passaram pela porta e eu não consegui pegar? Quantos já passaram pela sua porta e você não conseguiu pegar? Quantos têm passado na porta da nossa igreja e nós não estamos lá? Hoje eles estão com a gente. Já tem 4 anos eles estão lá. Mas eles poderiam estar em casa. E eu não teria chance, a minha igreja não teria chance de falar sobre salvação, sobre o Evangelho de Cristo para eles. Ore por você ser aquele que vai estar na porta. Eu falei naquele dia para Jesus, falei: Jesus, eu não sei como isso vai ser, mas por mim não vai passar nenhuma criança e não vai ser cuidada e olhada por mim com os olhos de Cristo. Em nome de Jesus, peça a unção de Davi, aquela que pode colocar todos à mesa, que não olha para as diferenças, que não olha para a limitação, que não olha para aquilo que você pode, porque aquilo que você não pode, porque você de fato não pode nada. Queridos, não podemos mais. Essa igreja não pode mais, como a minha igreja também não pode mais, deixar que pessoas entrem e saiam sem ser vistas. Fizemos um estudo e foi constatado que a maioria das pessoas que visitam a igreja com crianças com necessidades específicas sentam na última fileira. E por que isso, Aline? Porque elas têm vergonha, porque elas têm medo da forma como você vai olhar para ela, ela tem medo da forma que ela vai ser tratada. Ei, somos ou não somos Cristo? Somos ou não somos? Será mesmo que nós somos diferentes dessas famílias? Será mesmo? Será que as suas faculdades fazem melhor do que eles? Eu não tenho um filho autista. Eu não tenho ninguém na família com alguma necessidade específica tão evidência. Eu não estudava psicologia, pedagogia ou nada da área. Mas um dia Deus falou: é você que vai falar sobre esse assunto. E eu falei para ele: mas Senhor, não pode ser uma psiquiatra, uma neuropediatra, alguém que tenha mais conhecimento do que eu? E ele disse: é você. E eu não entendi muito bem aquilo não, mas eu sou obediente e é por isso que eu estou aqui. Mas um dia ele me revelou.
enquanto eu escrevi o meu curso, Ele me revelou que tinha que ser eu, porque eu nada sabia. Como assim, Jesus? Tinha que ser você, porque você não tem um filho autista. Eu falei, mas como assim, Jesus? Ainda não está claro. Eu tenho déficit de atenção, me ajuda a compreender, fala devagar. Porque Jesus fala rápido comigo, eu não entendo, eu falo devagar, eu não estou entendendo. Eu não tinha que ter um filho, não era melhor eu ter a experiência? Eu não tinha que ter uma faculdade, não era melhor eu ter o conhecimento? Ele, não. Você é muito simples. Era você porque você nada sabe. Aí eu falei, Jesus, perdoa a minha limitação, desenha para mim. Desenha que eu ainda não estou entendendo. Ele falou, minha filha, tem que ser você, para que o meu povo entenda que eu posso usar quem eu quiser, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu não dependo da faculdade, eu não dependo do conhecimento, eu não dependo de vocês. Eu só quero usar vocês, mas eu não dependo de vocês. Queridos, fiquem de pé, por favor. Quem me trouxe aqui foi aquele que nos amou primeiro. Quem escolheu o tema dessa igreja hoje foi quem nos amou primeiro. Aquele que morreu na cruz, aquele que pregou o seu corpo naquela cruz, sem pecado, foi Ele que nos trouxe aqui. E Ele está te convidando hoje a sair da sua zona de conforto e a fazer algo a mais pelo reino. Mas eu já sirvo nos jovens, faça mais pelo reino. Eu já sirvo no Ministério de Família, faça mais pelo reino. O Senhor quer mais. O Senhor quer mais, mas eu vou ficar cansado. Glória a Deus pela sua vida. Descansa no reino, amado. Descansa no reino. Mas faça mais, faça mais. E eu falo isso com muita clareza, falo isso com muita tranquilidade, porque eu saí da minha zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. A minha família está lá no Rio. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho 2 maridos. Você acha que eu tenho o direito de dizer para uma igreja que eu não vou lá ministrar? Eu não tenho esse direito, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Eu não tenho direito, porque num dia, quando eu estava lá chorando, quando eu estava lá, quando eu não conhecia Ele, quando eu estava lá sofrendo, Ele foi lá, Ele me amou primeiro. E Ele me amou e Ele não olhou para as minhas limitações. Ele não olhou para quem eu era, o que eu tinha, porque eu era a mais pobre, miserável mulher. Eu estava lá e eu estava perdida. E eu estava lá e eu não conhecia o seu amor. E Ele olhou para mim e falou assim: amada, eu vou te usar. Mas como assim? Eu nada tenho. Ele: é isso mesmo, venha de mãos vazias, porque eu vou encher a tua botija. Então, meus queridos, abra suas mãos, porque Ele quer encher a tua botija. Abra suas mãos, porque Ele vai descer assim como desceu pela barba de Arão. Porque Ele te amou primeiro. Agora eu não sei. Eu vi que tem muitos visitantes aqui. Pastor, você me permite orar? Pode orar, pode ir. Eu sei que tem muitos visitantes aqui. E deixa eu te falar, não dá para viver o amor de Deus se você não conhecê-lo de perto. Não dá para provar da sua graça se você não deixar Ele entrar no seu coração. Não dá para viver coisas grandes se você não sai do teu meiozinho pequeno. Você deseja e você tem que viver coisas maiores. O Senhor não te trouxe aqui à toa. O assunto de hoje não tem nada a ver para você. O assunto de hoje é para você. O Senhor quer te usar, Ele quer te capacitar, mas antes disso Ele quer entrar no seu coração. Se você não conhece, meu amigo, não adianta. Você precisa conhecê-lo. Você precisa dizer: Jesus, entra no meu coração, faz da minha casa a sua morada.
Eu não sei quantos estão aqui que não conhecem Jesus, mas deixa eu te falar. Não saia pelaquela porta sem pedir para que Ele entre no seu coração. Jesus precisa entrar no seu coração. Ele precisa te mostrar o quanto Ele te ama, o quanto é poderoso o seu amor. O Senhor tem um convite para você, irmãos. Igreja, nesse momento, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Querido, deixa eu te falar. Um dia, Jesus, sendo 100% Deus, Ele desceu como 100% homem. Veio na terra, passou aqui alguns tempos, teve 3 anos para nos ensinar. 3 anos ali mostrando quem Ele era. Depois Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ficou mais 40 dias para mostrar que era verdade. Ele ressuscitou, porque Ele não era homem como nós. Depois Ele subiu aos céus e falou: ei, eu não vou te deixar sozinho. Você está achando que eu vou embora? Eu vou deixar você sozinho? Não. O meu Espírito ficará com você. O meu Espírito ficará com você. E até quando? Até o dia da minha volta, porque eu vou voltar para buscar a igreja, para a gente viver na eternidade. Agora, se você entrou aqui hoje e você não conhece ainda esse amor, se você entrou aqui hoje e você ainda não conhece dessa graça imerecida, se você ainda não conhece essa igreja que quer te abraçar, te pegar no colo, essa igreja que quer caminhar com você, que quer cuidar da sua família, que quer olhar para as suas dores, que quer chorar com você, eu te convido a você fazer uma oração comigo. Da onde você está, faça uma oração comigo. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mora na minha casa, mora no meu coração. Me permite ver aquilo que os meus olhos não veem. Eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero sentir o Teu amor. Oh, Jesus. Querido, se você fez essa oração, se você fez essa oração dizendo: Jesus, entra no meu coração, mora aqui, ó, dentro de mim. Jesus, que atmosfera boa, eu quero ficar aqui nessa casa. Jesus, eu quero ser cuidado por esses irmãos. Que família linda que o Senhor me presenteou hoje. Se você quer viver isso, agora a igreja continua de olhos fechados. Agora é a hora de você dar o seu passo de fé. Agora é a hora de você dizer para Cristo: eu quero viver para Ti. Eu te convido a você vir aqui até a frente. Não deixe que nada permita que você fique aí. Não deixe que a vergonha te segure aí. Sabe por quê? Porque só quem pode fazer você viver coisas novas é Deus. Só Deus pode fazer você viver coisas novas. Então não deixa que o diabo te prenda aí. Não deixe que a vergonha te prenda aí. Dê um passo de fé. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Eu quero derramar daquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Eu quero orar para você seguir uma vida em Cristo, para que você possa realmente alcançar novas histórias. Você quer que Jesus escreva uma nova história sobre a sua vida? Ou você quer continuar vivendo? Você quer continuar vivendo a sua vida? Você quer continuar chorando sozinho? Ou você quer que alguém cuide da sua dor? Você quer colocar as suas mãos habilidosas para as coisas do reino? Aleluia! Você quer fazer coisas novas para o Senhor? Você quer ter um irmão para enxugar as suas lágrimas e orar por você? Você quer fazer parte de uma família que vai caminhar com você no dia da alegria e no dia da dor? Você está no lugar certo. Você está na casa que o Senhor preparou para você viver com a sua família. Aqui você será amado, aqui você será cuidado, aqui você será restaurado. A sua dor não prevalecerá. Aleluia, aleluia.
Senhor, oh Deus, dá um passo de fé, irmão. Eu sei que você quer dar. Dá o seu passo de fé, chega à frente. O Espírito Santo quer te conduzir, quer conduzir a sua vida. Senhor, hoje essas pessoas estão aqui na frente dizendo: eu te quero como meu Senhor e meu Salvador. Eu vou orar por vocês como eu oro pelas crianças, que eu acho a coisa mais... Eu falo para elas assim: você sabia que quando você dá um passo de fé e quando você diz que Ele é o seu Senhor e Salvador, lá no céu abre um livro lindo que se chama o livro da vida, e aí Jesus vem e escreve o seu nome. Só que a sacada é: a caneta é permanente, o diabo não tem poder para tirar você de lá. O diabo não tira o seu nome de lá. Uma vez que você está lá, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai caminhar com você, e o diabo não tem força sobre a sua vida. Ele já está derrotado. Aleluia, ele está derrotado. Ele não tem força sobre nós. Nós somos o povo vencedor de Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu não sei como vocês fazem aqui, mas os irmãos vão acompanhar vocês, vão pegar o nome de vocês provavelmente para cuidar da vida de vocês. Vocês já não estão mais sozinhos. Se existe dor, se antes vocês não caminhavam sozinhos, agora vocês têm uma família com vocês. O Senhor vai cuidar de vocês. Oh, aleluia!